Estamos no ar e o Inspira Negócios de hoje foi até Lusiânia conhecer a Manteigaria Nacional. Dedicada a produzir manteiga artesanal a partir do creme de leite, a empresa começou na cozinha de casa e hoje ocupa uma sede própria e produz cerca de 15 toneladas de manteiga por mês. O principal mercado é São Paulo, onde a empresa tem uma loja própria, mas os produtos são entregues em todo o Brasil. A Regiane e o marido Ricardo são idealizadores da Manteigaria Nacional, empresa que começou em 2016, só que em 2017 o CNPJ foi emitido e a empresa de fato começou a existir, né, Regiane? Isso aí. Como que foi o início de tudo? Olha, o Ricardo, ele sempre teve, assim, uma vida dentro do campo, né? Eu sempre estive dentro do campo também, tenho uma boa relação, porém eu não lidava com bichos, né? Então o Ricardo, ele sempre esteve ligado a esse meio rural, ao campo, à alimentação animal, então ele já tinha uma expertise no assunto e ele também é mestre queijeiro formado na França. Então ele estava inserido nesse meio. Nós estávamos com... A gente tinha terminado de encerrar um negócio e precisava começar outro. E o Ricardo viu a oportunidade de prestar consultoria para um laticínio. E um dos problemas que esse laticínio enfrentava era o excesso de creme e não tinha como dar vazão nesse produto. Então ele falou, olha, posso tentar fazer uma manteiga? E daí surgiu a ideia de fazer manteiga e a Manteigaria Nacional nasceu. E isso começou na cozinha da casa de vocês? Isso. Porque como a gente tinha que fazer os testes, tinha que fazer o produto para ver se ia dar certo, porque quando você começa um negócio, nem todo mundo acredita nele. Então, às vezes você tem que ir sozinho mesmo, né? Então a gente começou a fazer as primeiras manteigas na cozinha da nossa casa, até que foi dando certo. A gente começou a abrir mercado em Brasília e no período da pandemia foi quando a manteigaria passou a ser nacional. Eu imagino que para chegar até o ponto de textura, de sabor, a consistência que vocês queriam, vocês testaram várias vezes. Isso lá na cozinha de vocês no começo. Qual foi a sensação quando vocês fizeram aquela receita e falaram assim, não, essa é a que a gente quer? Foi muito bacana quando a gente acertou o ponto. Porque a manteiga que caiu para nós acertarmos não foi a manteiga convencional, essa de passar no pão. O nosso desafio era desenvolver a manteiga de torragem, que é uma manteiga própria para fazer massa folhada, croissant, que é uma manteiga mais seca. Então, o nosso desafio foi esse, foi desenvolver um produto que hoje ainda não existe no Brasil, só a gente quem produz esse produto, que é a manteiga de torragem. E esse produto vocês buscaram inspiração na culinária francesa? Exatamente. Então, toda a nossa referência veio da culinária francesa. Então, para nós, quando a gente conseguiu atingir esse produto com a qualidade que era necessária, foi assim, foi como ter acertado na loteria. Foi muito bom porque a gente perseguiu esse produto por muito tempo, até conseguir acertar, e a gente já tinha o cliente que pedia, precisava desse produto. Então, para nós ali foi o início. O primeiro cliente, ele como que foi chegar e oferecer um produto que até então era desconhecido? Não tinha um rótulo, não tinha uma embalagem no padrão que tem hoje, né? Como que foi oferecer esse produto e como foi a aceitação do cliente? Então, o mercado, o primeiro cliente que me pediu essa manteiga, inclusive foi o nosso primeiro cliente fechado de volume, né? Ele precisava desse produto, que era manteiga de torragem. E as pessoas, quando viam a nossa manteiga, por ela não ter uma embalagem bonita, por ela ainda estar no início, como todo negócio que está embrionário, está começando, eles ficavam meio receosos, assim, tipo, nossa, e essa manteiga vem da onde? Qual é a marca? E a gente dizia Manteigaria Nacional. Não, mas eu não conheço. De qual laticínio? E não tinha um laticínio, porque era a gente que fabricava, né? A gente comprava o creme e fabricava. E aqui também tem alguns produtos que vocês criaram, né? São cerca de 80... 80 modelos de manteiga e aqui nós temos 20 sabores de manteiga. Hoje eu não estou com as 20 aqui, mas nós temos hoje dentro do processo
20 sabores de manteiga. Quais são os sabores aqui? Eu gosto de caracterizar elas por linhas, né? Então aqui a linha Tropicália, que são manteigas com frutas liofilizadas. Daí eu tenho também a manteiga tradicional, que seria a sem sal, demi-sal, que é com a metade do sal, e a flor de sal, que seria a que a gente tem com a quantidade normal de mercado. Daí a gente tem também as manteigas para cozinhar, que é a de tartufo, alho negro e a manteiga de jatobá, que é uma inspiração aqui do nosso cerrado, né? É uma homenagem ao nosso cerrado, que é a manteiga de jatobá. Eu já sei que essa primeira aqui é com mirtilo. E as outras? Aqui a gente tem abacaxi, morango, manga, que é a preferida da minha mãe. Aí a gente tem a de mel. A gente tem 2 tipos de manteiga de mel. Mel ápice, que é a abelha com ferrão. E mel de jataí, que é a abelha sem ferrão. Ela traz um dulçor mais leve e tem um amadeirado no seu mel devido às flores que ela escolhe para a fabricação do mel, né? Vamos provar? Vamos. Essa é a melhor parte da gravação, né? Fica à vontade, pode escolher uma torrada. Ó, eu vou seguir a sua sugestão. Qual que é que você gosta mais? Tem um rito, você tem que seguir um rito aqui. Eu vou começar com uma mais doce e uma mais ácida, para você ter um contraponto, tá? Como elas são feitas com frutas liofilizadas, então ela tem o próprio sabor da fruta. Nenhum produto da Manteigaria Nacional utiliza conservante, aditivo químico, corante, essas coisas. É totalmente natural. Tem um gostinho do mirtilo mesmo. Tem o sabor da fruta e tem o sabor da manteiga. O desafio, quando você vai fazer um produto desse, é você equilibrar para que nenhum dos 2 ingredientes se sobressaia, para que haja uma sintonia entre os 2. E isso é um desafio até considerável, porque a manteiga ela tem um sabor mais forte comparando com o mirtilo. Então você conseguir achar esse ponto de equilíbrio do sabor, essa é qual? Essa é abacaxi. Então, cada manteiga ela carrega a característica do próprio ingrediente. Então, como o abacaxi é uma fruta mais suave, você vai ver que essa manteiga ela é mais suave que a de mirtilo. Prefiro a de mirtilo, tá ganhando. Tá ganhando, né? Essa aqui com certeza vai ser a preferência das minhas filhas. É de morango, né? É uma das minhas preferidas. Eu tenho 2 preferidas nessa linha. Muito boa. Boa, né? A textura também é diferente, né? Sim, quando você... Não é a mesma textura de manteiga de mercado. Não. Você vê que ela tem uma cremosidade. Quando ela entra em contato com o calor da boca, ela derrete. E o palato fica totalmente limpo. Então você não tem aquele resíduo. Você não fica com resíduo na boca, fica totalmente limpo. Parece que você nem comeu manteiga. E isso se dá pela qualidade do creme. Então, hoje, eu considero que a gente é sommelier de creme. Porque eu experimento cremes em todas as regiões do país. Já tem um gostinho mais marcante, mas... Essa é a preferida do meu marido, que é a de framboesa. E aí a gente escolhe os melhores cremes da bacia leiteira brasileira. Essa é boa, mas eu ainda tô com mirtilo e framboesa. Essa é uma manteiga afetiva. Banana? Essa é uma potência. Super fácil de adivinhar essa, né? Maracujá. Essa é a minha segunda preferida. Morango e maracujá. Aqui a gente tem a manteiga de açaí. Ela geralmente é apreciada pelo público masculino. E tem já um sabor que tem uma aceitação melhor? A manteiga de trufa, até porque é uma manteiga que já é produzida na Europa, então as pessoas que viajam para fora já buscam esse produto quando voltam para o Brasil. A manteiga de alho negro também é muito bem aceita. Não sei se porque ela combina com muitos pratos, então acaba que as pessoas quando provam, nossa, que delícia, maravilhosa. E a flor de sal, que é a tradicional, não, é disparada a campeã de venda, né? E
Acho que a linha Tropicália, por trazer essa curiosidade do novo, de nunca ter pensado numa manteiga com frutas, ela também se destaca bastante. O foco da empresa até um certo tempo era a panificação, o empresário que necessita desse produto. Vocês já estão abrindo o mercado hoje, já oferecendo esse produto para o consumidor final também, né? Sim. Desde que a gente começou a empresa, que a gente atende o consumidor final. Só que agora a gente está voltando uma força maior para esse momento. Que eu acho que as pessoas estão agora se conscientizando do que tem que comer. Que comida tem que ser saudável, tem que trazer qualidade de vida. Então, com essa consciência que hoje o brasileiro está tendo, eu acho que é o momento da gente também dar força para esses produtos que são direcionados para o consumidor final. Eu sei que nesse armário aqui tem um objeto aqui que você guarda com todo carinho, né? Com toda certeza. Tem a nossa primeira batedeira, a batedeira que a gente fez a nossa primeira manteiga. Então eu guardo com muito carinho, não só por ter sido um item que foi o primeiro produto que a gente fez foi nela, mas também porque ela era da minha sogra. E a minha sogra é quem fez a primeira manteiga comigo, então tem um valor muito sentimental pela pessoa que ela era e também por ser parte da nossa história como manteigaria. Essa foi a primeira. Vamos descer lá na fábrica para ver a mais nova? Vamos sim. Ó, aqui embaixo funciona a fábrica, só que para entrar precisa de todo um cuidado, uma roupa especial e toda uma higienização, né? Correto, isso aí. Vamos lá? Ó, por causa da barba eu vou ter que colocar a máscara e agora sim nós vamos conhecer a linha de produção, né? Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ó, essa daqui é a nossa manteiga de forragem, que seria a lâmina para fazer a laminação da massa folhada. Então, uma camada de massa, uma camada de manteiga, uma camada de massa, e aí vai fazendo a folhagem, tanto do croissant quanto do mil folhas, da massa folhada em geral, né? E eu tô vendo aqui que tem até um padrão, né? Tem um padrão. Hoje a gente também trabalha de forma padronizada e também com encomendas especiais. Então, às vezes a pessoa gosta de trabalhar com uma medida menor ou com um peso menor, ela consegue também fazer esse pedido aqui na manteigaria. A linha de produção, aqui você recebe o creme de leite, ele vai para a batedeira, como que funciona aqui o passo a passo da produção? A nossa produção ela é em formato de U, então lá se inicia o processo, que é onde a gente recebe. Lá é a batedeira, lá de cima foi a primeira, essa daqui é a mais recente, vamos chegar lá perto dela. Essa aqui é a nossa nova batedeira, ela comporta 400 quilos, 500 quilos, né? Mas a gente coloca hoje em torno de 250, 220 quilos de creme. Faz o processo de batimento, aqui mesmo a gente já lava a manteiga e retira para fazer o processo de moldagem e de saborização, os outros processos. Quer dizer, a base da manteiga, independente do sabor, é a mesma, né? Isso. Toda a manteiga sai daqui. Aí só vamos definir se ela vai ser para massa folhada, que seria a manteiga de torragem, ou se ela é uma manteiga em barra ou se ela é manteiga saborizada. Mas basicamente tudo sai daqui. Saiu da batedeira, já vem aqui para a linha de produção, onde ela vai ser separada. Aí aqui acontece, a gente separou a sala por módulos. Então nesse módulo aqui é a pesagem. Aqui a gente define o que vai sair para qual cliente que vai, qual é o produto que a gente está fazendo. E depois a gente vem para outra mesa que é a de moldagem. Então aqui, ó,
A gente tem uma manteiga que tem 500 gramas, então ela já é diferente daquela primeira que eu te mostrei. A sua produção aqui, ela é feita de acordo com os pedidos? De acordo com os pedidos. De acordo com os pedidos. Hoje a gente consegue atender de forma bem rápida, porém, basicamente, a gente já tem os clientes fixos que a gente sabe que tem que produzir para eles toda semana. Então, eu já tenho uma lista de pedido que desce do escritório e as meninas produzem com base no que vem de pedido, de demanda. Você produz aqui mensalmente cerca de 15 toneladas. É uma quantidade, é um volume considerável, principalmente levando em consideração que vocês trabalham totalmente de forma artesanal. Qual que é o segredo de conseguir manter o padrão de produção artesanal e conseguir atender a demanda de acordo com os pedidos? Olha, ter uma equipe engajada faz muito sentido, faz total diferença, porque se você não tem uma equipe engajada, motivada, que torce pela empresa, que entende a importância de manter um ritmo, você não consegue atender as demandas. Então, hoje eu tenho uma equipe muito coesa, muito sintonizada, e isso é trabalho de todo o enredo que a gente acredita, né? Que é tratar bem os funcionários, que é gratificar as pessoas que estão se destacando, que é tratar com respeito à equipe. Então, tudo isso ajuda a gente a ter uma equipe motivada e também um sistema de bônus, né? Que também a gente precisa ter dinheiro no bolso para funcionar, para fazer as coisas acontecerem. E quando surge a necessidade de contratar alguém, é fácil conseguir no mercado ou você precisa capacitar a pessoa, tem dificuldade? Como que é a reposição de mão de obra? Hoje a gente não tem uma mão de obra qualificada para trabalhar dentro da manteigaria, porque por mais que a pessoa já tenha trabalhado em laticínio, o processo aqui é diferente. Então, acaba que a gente tem que buscar fora, sim, essa mão de obra e treinar, porque as pessoas, às vezes elas têm até capacidade e tudo, mas também não têm o perfil da empresa, da cultura da empresa. Então, muitas das vezes também alguém tem habilidade, mas não tem ali o perfil da empresa, então acaba que ela não é inserida no quadro de funcionários. Porque hoje você contrata pela habilidade, mas você demite pelo comportamento. Então, quando a gente vai contratar, a gente já tem esse olhar, de olhar se essa pessoa, os valores dela, a maneira como ela quer viver a vida, os planos futuros, se eles se enquadram dentro do que a gente acredita e dentro do que é a filosofia da manteigaria. A empresa já superou aquela fase mais difícil dos 2 anos iniciais. Hoje, com esses 10 anos aí de trabalho, qual que é a sua avaliação sobre empreender no Brasil? Olha, empreender no Brasil é um desafio, mas o Brasil ele tem uma coisa que é muito bacana, ele tem espaço para todo mundo. Basta você fazer bem feito. E cada vez mais eu vejo que as pessoas têm valorizado empresas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com o bem-estar do funcionário, que busca trazer um olhar diferente para os produtos, e eu acho que a manteigaria está bem posicionada nesse quesito. Eu gosto muito de empreender no Brasil, tem suas dificuldades, tem suas particularidades, que todo mundo sabe quais são, mas eu vejo que o Brasil é muito rico em tudo, em matéria-prima, tem muita abundância, e acho que a gente tem que se dedicar mais e não tratar o empresário como vilão, porque às vezes isso acontece, né? E eu tento desmistificar isso aqui dentro da minha empresa e que eles consigam ver como é a vida de alguém que está tentando construir algo dentro do Brasil. E eu sou uma pessoa que eu sempre apoio os meus colaboradores quando eles querem começar a empreender no Brasil. Porque eu acho que quanto mais pessoas viverem esse movimento de empreender, começa a criar uma consciência de como é ser empresário dentro do Brasil. Conhecemos a história da empresa, Sim. Conhecemos a linha de produção. Sim. E para encerrar essa matéria, esse programa, estamos aqui no jardim da empresa
Mas não é simplesmente um jardim. Não. Também tem uma história, né? Tem. Quando a gente comprou os terrenos aqui, a gente tinha algumas árvores já no terreno e a gente preservou essas árvores. No período da construção, a gente diminuiu a fábrica 1,5 metro para não ter que derrubar 2 árvores. Então, essas árvores, elas trazem essa sensação de que o prédio já estava aqui há muitos anos. E o que a gente sempre vê? Que as pessoas limpam tudo para construir, para depois colocar as árvores, né? E a gente fez o contrário. E também eu plantei hoje dentro do terreno da manteigaria já 160 árvores. Entre elas ipê, árvores frutíferas, porque eu quero que os meus funcionários na hora do almoço, na hora de tirar ali o intervalo, eles tenham frutas. Então aqui tem umas 20 variedades de frutas pra gente ter fruta o ano todo. Então quem vem visitar a manteigaria acaba levando uma fruta, acaba levando um chá, que tem muito chá também. Então a gente busca trazer não só o bem-estar, mas também essa questão de interação com a natureza, né? E às vezes quem é de um outro estado, um cliente que vem aqui te visitar, não conhece o cerrado. E aqui as plantas são plantas do cerrado, né? Desde as frutíferas quanto e variedade de espécies de árvores, né? Sim, a gente tem um projeto muito bonito também, que é o Arvoredo Nacional, onde eu mando essas sementes tanto do cerrado quanto outras sementes de outras frutas, de outras árvores, para cada cliente que compra um produto Manteigaria Nacional, ele recebe uma semente para plantar na casa dele. No nosso site tem explicação de como fazer, para que serve essa semente. Eu vejo que a sabedoria do cerrado, das plantas do cerrado, das plantas em geral, elas estão se perdendo porque quem sabe dessa sabedoria são os antigos e essa sabedoria está morrendo junto com eles. Então eu busco resgatar essas raízes, de trazer o conhecimento antigo para que isso não se perca. Então a gente sabe que o pessoal fazia chá, curava muitas doenças com a casca, com a semente, com o óleo das árvores que a gente tem hoje à nossa disposição, coisa que a gente não sabe, a minha geração não sabe. Então esse olhar a gente sempre teve e se depender de mim eu vou manter isso aqui na manteigaria para os meus filhos, para os meus clientes, para os meus funcionários. Então eu acho que é super importante a gente também ter esse olhar, não só o olhar de empresário, de empreendedor, mas também como cidadão, como ser humano que habita no nosso planeta. E esse foi o Inspira Negócios de hoje. Confesso que fiquei impressionado tanto com a estrutura da empresa, com as histórias envolvidas aqui com a empresa. A linha de produção não imaginava uma empresa desse nível aqui no Brasil. E como é o slogan do programa, né? Por trás de uma grande empresa tem sempre uma boa história. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer algumas, viu? Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo programa.